Olá, graça e paz, eu sou o pastor Luiz Silva e sempre trago uma palavra de reflexão, algo que vem do coração de Deus para as nossas vidas e nós compartilhamos sempre com os irmãos. Eu fico muito impressionado com algumas coisas que eu vejo na vida real e com algumas coisas que nós lemos na Bíblia, e é sempre nós comparamos coisas espirituais com espirituais. Por exemplo, quando eu vejo a pessoa de Cristo durante os seus 3 anos de ministério, não somente a sua vida de 33 anos, mas a sua vida ministerial que durou cerca de 3 anos, eu fico muito impressionado, porque como pode um homem simples, um carpinteiro, com 12 homens maltrapilho que muitos não tinham nem como pagar suas contas, como foi o caso de, uma vez ele chamou um dos discípulos e disse: olha, estão lá fora querendo receber o imposto. Ele disse: vai lá, pega um peixe, tira a moeda, o estáter, e paga o imposto. Então é muito impressionante como homens tão simples conseguiram impactar e, no caso de Cristo, até mudar a história, né? Sabe que tem a história antes de Cristo e depois de Cristo. Depois que vindo o advento da graça, por intermédio do apóstolo Paulo, quando Cristo chamou, o apóstolo Paulo revelou a sua graça, porque aos outros discípulos ele não fez isso, ele apenas os chamou para o ministério da circuncisão, que foi confiado a Pedro e aos outros discípulos, mas Paulo não, Paulo teve um chamado diferente, o chamado da graça. Então ele revelou a graça pelas suas 14 epístolas. Depois disso, a igreja tomou uma outra dimensão, foi perseguida pelos Césares, aqueles que escravizavam o povo, como eu já até falei em um outro vídeo, e finalmente a igreja foi se esfacelando com o longo do tempo. E veio Martinho Lutero, João Calvino, John Knox e outros que reformaram a igreja, mas eles tiveram o mesmo problema que hoje em dia está acontecendo. Pela divulgação pelos meios de comunicação, o evangelho tomou grandes dimensões e muitos perderam o controle. Por exemplo, trazendo pessoas para a igreja que são ímpios e não são cristãos, seguem com parte do evangelho e seguem parte de práticas que são totalmente ímpias, como por exemplo, tomar dinheiro emprestado e não pagar. Isso é atitude de ímpio, diz o Salmo 37. E o ímpio toma dinheiro emprestado e não paga. O justo se compadece e dá. Por exemplo, trocar de mulher, ou mulher que troca de marido. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos, por exemplo, Batseba, uma pessoa nobre do povo de Israel. Isso não era gente de fora do povo de Israel, mas que trocou o seu marido por um homem que tinha mais influência apenas para gerar filhos, que Deus não sabe porquê, tem seus propósitos, mas você vê isso nos dias de hoje. Pessoas largam o lar, largam a convivência e trocam de marido apenas porque querem mais influência, querem proeminência, querem posar de reis e rainhas. Então você vê casos de homens que querem comprar com dinheiro, como em Atos dos Apóstolos aconteceu isso, queriam comprar o dom do Espírito com dinheiro. Há pessoas que estão fazendo isso hoje. Mas todas essas práticas ímpias, Judas disse: olha, são homens ímpios que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Quando nós pensamos em igreja e pensamos principalmente em reforma, nós pensamos o quê? Pensamos que todas essas mazelas têm que ser tiradas do meio cristão. E só há uma forma de que essas mazelas vão ser eliminadas: a pregação do Evangelho da verdade, a pregação do Evangelho de Cristo. Homens e mulheres que não temem a nada, dão a sua vida pela verdade. Porque assim, onde estão as pessoas que, como Martinho Lutero, João Calvino, como outros e tantos do Evangelho que davam a sua vida? Hoje, você ouve, se as pessoas vão para a igreja e ouvem um bandido dar um tiro, acabou, ninguém vai mais para a igreja, as igrejas fecham. Não é isso que acontecia com o Evangelho dos primórdios. As pessoas eram crucificadas, eram degoladas, ainda assim preferiam servir a Cristo e ao Evangelho. Muitos, os mártires do Evangelho, a história deles mostra que muitos cantavam louvores a Deus até o último momento. Por que razão homens ímpios hoje dominam o povo e desfacela, dilacera, tira a alma, tira o que o homem tem de mais precioso? As pessoas pensam que o que o homem tem de mais precioso é uma casa, um carro, é um edifício. Muitos até pensam que a coisa que ele tem de mais precioso é um templo, ou um império, sei lá o que. Não. O que o homem tem de mais precioso é a sua alma, é a sua vida. Então, se isso for tirado do homem, Paulo chega a dizer o seguinte, que a pessoa pode morrer de tristeza. Então, é preciso sempre estar refletindo nas Sagradas Escrituras e dar a vida pela verdade. Martinho Lutero foi muito forte, muito incisivo quando disse: olha, a paz, se for possível, mas a verdade a qualquer custo.
Então fique com a verdade, fique com a palavra de Deus, fique com a palavra da graça. Eu louvo a Deus, eu engrandeço o Senhor todos os dias de minha vida, porque Ele tem nos dado olhos iluminados para saber o que é a verdade e o que é a mentira, o que serve e o que não serve. E nós estamos com a verdade até o fim. Graça e paz.